Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan e hoje nós iremos falar sobre as origens da estrela de Davi. Nós iremos falar primeiramente sobre a estrela de Jacó, depois nós iremos falar sobre o cumprimento dela, sobre a brilhante estrela da manhã, de Apocalipse, e terceiro nós iremos falar sobre a estrela como o escudo de Davi e o seu desenvolvimento histórico. Se vocês analisarem junto comigo, Números capítulo 24, versículo 17, diz assim: Verei, mas não agora. O olharei, mas não de perto. Sairá a estrela de Jacó, e se levantará cetro de Israel, e ferirá os quatro cantos de Moabe, e destruirá a todos os filhos de Sete. É claro que isso aqui é uma visão profética, e a maioria de nós teólogos, nós vamos entender essa profecia se cumprindo perfeitamente, e juntamente ali com Davi durante o seu reinado, e perfeitamente se cumprindo com Jesus Cristo. É muito bom nós deixarmos claro que naquela região do Oriente, eles tinham essa ideia de que o surgimento de uma estrela significaria o surgimento de alguém que traria uma mudança extraordinária, a tal ponto de muitos rabinos, de muitos teólogos, considerarem essa visão profética na questão de anunciar o nascimento do Messias, aliás, o nascimento do nosso Salvador. Nós acabamos de ler um versículo que fala muito sobre o nascimento de uma estrela que foi profetizado e que nasceria com um sentido de governança. Com isso em mente, vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, como nós podemos analisar, Jesus ele se identifica como sendo aquele que é perfeitamente a grande estrela da manhã. Ou seja, aquele que é o protetor de Israel. Aquele que é verdadeiramente o ser ao qual Israel deve prestar adoração. O seu único Deus verdadeiro. Agora nós iremos falar sobre a estrela que hoje ela é vista na bandeira de Israel. Vamos ver o seu processo histórico e como ela chegou até nós hoje. Existe uma brasileira hoje que ela mora em Israel, hoje é uma israelense, conhecida tendo um canal que se chama Israel com Aline, e ela diz assim: Não sabemos com certeza a origem desse símbolo. Ela também possui outro comentário que diz assim: A tradição judaica fala que era fala que era um escudo de Davi. É muito bom também nós entendemos que, dentre os testemunhos mais antigos em relação a essa estrela de Davi, nós temos os testemunhos da literatura judaica ali, o livro do sábio caraíta, né, o Yehudá, ele é ali que fala ali a partir do século XII de nossa era, ou seja, bem ali no tempo da Idade Média. Como vocês podem ver, essas referências, estrela de Davi, escudo de Davi, elas já vão ser, mais de acordo com os estudiosos, referências bastante tardias. E eu mostrei aqui um exemplo de Yehudá, que aparece na literatura dele ali a partir do século XII, ou seja, a partir ali da Idade Média, a gente já vai ter comentários fazendo referência ao possível escudo de Davi. Agora, quando nós fazemos uma análise bem destacada, nós veremos que ela vai aparecer ali como um símbolo do povo de Israel a partir dos sionitas. E isso vai acontecer ali mais a partir do século XX. Se nós fizermos uma análise de alguns documentos, dos documentos mais antigos em relação ao judaísmo, como o Talmud de Jerusalém, o Talmud babilônico, nós não temos, dentro dessa literatura, nós não temos referência a esse escudo de Davi, a essa estrela de Davi, tá bom? O mais antigo exemplar que nós teríamos em relação ao formato dessa estrela, os arqueólogos encontraram ali, na sinagoga de Cafarnaum, um desenho de uma estrela. E ela é datada, essa sinagoga, ela vai ser datada ali dos séculos 3 e dos séculos 4 de nossa era. De acordo com alguns estudiosos, essa estrela ela só vai ser associada a Davi ali a partir do século XIV, ou seja, as informações que nós temos em relação ao escudo de Davi, essa estrela de Davi, já vão ser informações, referências, citações ali a partir tardias, né? Ali mais a partir dos séculos XIII, os séculos XIV, que elas vão ter uma associação ao rei Davi.
Agora nós vemos um momento muito importante, um momento muito triste da história judaica, é que essa estrela de Davi, ali ela veio ser mais usada em relação ao povo judeu durante o período do Holocausto, durante o período nazista, no qual muitos judeus foram perseguidos, muitos judeus perderam a sua vida, e nesse tempo uma estrela amarela ela era colocada para identificar o povo judeu dessa época, que era muito perseguido. Agora, finalmente, essa bandeira de Israel com a qual a gente vê hoje, com uma estrela, ela só veio a ser finalmente fixada ali como um símbolo de Israel a partir do ano de 1948, quando finalmente o Estado de Israel ele é formado ali e está até hoje